A Rosa Weber vai se aposentar na última semana de setembro. Então, faltam apenas 110 dias para que o presidente Lula anuncie o seu nome escolhido para o STF. Então, agora às 18 está mais para 109 que 110. Já está mais para 109. Agora, os nomes cogitados, como bem disse o Dantas. Além de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, o Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, e Benedito Gonçalves, também do STJ. Agora, Thiago Pavinato, desses nomes, qual deve ser o favorito? Qual tem mais preparo para ocupar essa cadeira? O Luiz Felipe Salomão, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Hoje mais cedo eu estava conversando com o professor Ives Gandra Martins e nós discutimos justamente a questão do requisito para ser ministro do STF. Tem um requisito só, notável saber jurídico. E ele lembrou muito bem que quando a Constituição fala do Superior Tribunal de Justiça, ele não usa notável, ele usa notório. São coisas diversas. O notável, ele está acima do notório. O notório, ele pode se dar dentro de uma categoria especializada, ele é um bom juiz, é um bom advogado, ele é um bom promotor de justiça. Mas o notável ele tem um conceito de público. É público e notório. O notório só é notório. O notável é público e notório. O notável é aquele que quando fala todos param para escutar. O notável é aquele que tem contribuição para a ciência do direito, não para o seu cliente, não para a sua causa, não para a sua acusação. O notável ele é capaz de olhar um problema que é dado pelo caso concreto e saber pensar como quem acusa, como quem defende, como quem julga. Ele é capaz de desenvolver teses. Ele é capaz de derrubar de uma vida toda porque contra as suas próprias. Os títulos são os títulos acadêmicos. Nas suas acusações, e esse é o requisito que a Constituição pede. E a grande verdade, meus queridos, é que desde que Lula tomou posse como presidente do Brasil em 2003, esse requisito não mais se vê. Não mais se vê. Lula ele abandonou totalmente o critério da notabilidade, do notável saber jurídico. Abandonou. E há que se falar, o último que fez uma nomeação com base nesses critérios objetivos, por incrível que pareça, foi o Michel Temer. Porque goste-se ou não se goste do ministro Alexandre de Moraes, ele cumpre todos esses requisitos da notabilidade de que falava o professor Ives Gandra Martins. Logo, Bolsonaro também não fez uma escolha com base no notável saber jurídico. Ele escolheu casuisticamente. E ele talvez tenha dito que esta é uma decisão privativa, primeiro porque ele desconhece o texto da Constituição. Segundo, porque Bolsonaro pode ser julgado pelo Cristiano Zanin certamente em algum momento.
E é claro que ele não vai se indispor com o ministro, que poderá certamente julgá-lo no momento breve. E Lula talvez tenha escolhido Cristiano Zanin porque, mesmo que ele tenha que se declarar suspeito, o STF acabou de firmar um entendimento neste ano de 2023, que é um entendimento básico, mas ele fez questão de firmar esse entendimento por escrito, que é, no caso de empate, o acusado, ele é favorecido. Se eu tenho 5 votos a favor, 5 votos contra, é como se eu tivesse 6 votos a favor, então eu ganho a causa. Então, se o Cristiano Zanin, ele se julgar suspeito, impedido, em todo caso envolvendo Lula e o governo de Lula, Lula já tem um voto favorável a ele, sem que o ministro precise votar. E quanto aos nomes que virão daqui a quase 109 dias, e os 3 cotados nesse momento são o Salomão, que é do STJ, que é um ministro muito competente, tem decisões que realmente formatam a doutrina brasileira. Temos o Benedito Gonçalves, que não significa nada para a doutrina brasileira. E temos o Rodrigo Pacheco, que, para não ser injusto, para não dizer que não significa nada para a doutrina brasileira, eu vou dizer que ele prejudica a doutrina brasileira. Ele é antidoutrina. Ele cumprindo o papel dele como presidente do Senado, negando, abdicando dos poderes que a ele são conferidos em caso dessa desordem institucional e de invasão de competência entre os poderes da República, ele é antidoutrina. Ele faz tudo aquilo que a doutrina jamais sonhou que pudesse acontecer. Então, portanto, o nome mais, até este momento, o nome mais adequado, conforme o critério constitucional do notável saber jurídico, é o do ministro Salomão. Tá certo. Para arrematar, para fechar esse assunto, tem um complemento, porque a colunista Mônica Bergamo disse que Lula já estabeleceu um critério para a indicação do substituto de Rosa Weber. O novo magistrado precisará ter proximidade suficiente com ele para que ambos possam, ao menos, dialogar com naturalidade e sem intermediários. Ou seja, Lula não vai indicar uma pessoa para quem não possa telefonar. Nesse contexto, a candidatura de uma mulher ao STF perde força. Roberto Mota está no Rio de Janeiro. Ele pode indicar a Janja, peraí, ele pode indicar a Janja. Lula quer indicar alguém que possa falar sem intermediários, que possa passar a mão no telefone e ligar sem passar pela secretária. É um procedimento recomendável? Qual seria o objetivo do presidente da República, hein, Mota? Daniel, que pergunta que você me fez agora, hein? Deixa eu pensar com cuidado a resposta que eu vou te dar. Na teoria, os 3 poderes da República são independentes e separados. Portanto, na teoria, quando um desses poderes toma uma decisão, ele deveria fazer isso de forma completamente independente. É lógico, é impossível evitar que essas decisões sejam influenciadas por ações dos outros poderes. Mas, na teoria, essa decisão deveria ser guiada pela independência, principalmente quando se trata de uma instituição cujas decisões têm um impacto enorme na vida de todos os brasileiros, né? Um impacto muito grande. Então, não me parece que deveria ser um critério de escolha para um cargo desta envergadura a possibilidade de um telefonema a qualquer hora do dia ou da noite. Não me parece que esse deveria ser um critério de escolha para alguém, para ocupar um cargo como esse. Mas é muito difícil dizer, Daniel, porque no Brasil de hoje, as coisas que ontem eram jurisprudência ou estavam consagradas como interpretação da lei, hoje já estão sendo interpretadas de forma oposta e amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Pois é, Tiago Pavinato, também quero escutá-lo acerca desse desejo de Lula. É normal o presidente da República indicar alguém que possa ter um contato direto, sem intermediários? Claro que é.
Esse não é o problema. Qual é o problema? Desde que for respeito, desde que for é ótimo. Desde que seja respeitado o critério é a condição do notável saber jurídico, ele pode indicar. Por exemplo, o Lula em 2002, ele era muito próximo ao professor Dalmo de Abreu Dallari, que morreu o ano passado. Se ele quisesse indicar o Dalmo de Abreu Dallari, tudo bem, por mais que não se goste da doutrina do Dalmo de Abreu Dallari, o Dalmo de Abreu Dallari ele tem notável saber jurídico. Agora, ele indicar alguém só pelo critério da proximidade com ele, você vê sendo enterrado esse critério. E eu fico me perguntando, e é o que eu perguntava hoje à tarde com o professor Ives Ganda, que é o seguinte: se o critério de elegibilidade de um ministro do STF é o notável saber jurídico, quem é que pode caçar? Quem é que pode caçar? Pelo menos 8 nomes que estão na corte hoje, que não cumprem. Foram indicados, foram aprovados pelo Senado sem que cumprissem o critério do notável saber jurídico. Ou seja, nós temos pelo menos hoje 8 ministros no STF que são inelegíveis. Quando foram indicados, não cumpriam o requisito do notável saber jurídico, portanto não poderiam ser indicados nem escolhidos. Agora, quem é que faz isso? Quem é que faz? Quem é que analisa, já que o Supremo passou a analisar tudo? Depois da aposentadoria do professor Moreira Alves, do STF, o perfil da corte mudou. Depois que o professor Moreira Alves se aposentou, sobraram, com esse perfil no tribunal, alguns poucos ministros, dos quais hoje resta somente o ministro Gilmar Mendes. Ele é daquela velha escola. Não sei se ele se comporta da mesma maneira, mas ele é desta época dos grandes juristas. E o que aconteceu depois da aposentadoria do professor Moreira Alves, que coincide com as indicações de Lula para o STF, foi a transformação de uma corte que é aquela corte que vai dizer o que é direito, vai dizer o que vai ter que ser feito no caso concreto, vai dizer como é que a lei deve ser aplicada. Isso se transformou uma corte de juristas para uma corte de apaniguados políticos, que cada dia mais praticam ativismo judicial e levam para a lama o conceito de justiça dentro do STF. Então, eu quero terminar aqui. Se ele quer indicar alguém pelo critério apenas da proximidade, é muito provável que ele indique a Janja, porque ele não precisa nem telefonar, ele fala ao pé do ouvido. Dantas. Eu acho que assim, a relação de proximidade ou a relação institucional, ela acontece naturalmente. Vocês viram o Lula sendo recebido, depois que foi eleito, numa mesa pelos ministros, né? Numa conversa ali bastante simpática. Esse não, de fato, não é o problema. O problema é o que se discute, é o que se conversa. O problema é quando você começa a ter, em vez de reunião institucional, converscotes. Fora do ambiente institucional, fora dos palácios, em conversas que não são monitoradas, não são gravadas, não são registradas, não são testemunhadas por assessores, muito menos pela sociedade. O problema é você ter um Supremo que cuida de temas que não deveriam estar na pauta do Supremo. O Supremo tem de deixar de ser a quarta instância penal, por exemplo, né? Tinha de ser restrito, tinha de se restringir a questões constitucionais, que naturalmente envolvem os chefes dos demais poderes, desde que em conversas republicanas e institucionais. O problema é esse, o problema é você ter um discurso para fora, uma cobrança, inclusive, de cima para baixo, até as primeiras instâncias, uma cobrança de uma isenção, de uma independência, de moralidade, de um comportamento que muitas vezes ele não é compatível com aquele que é enxergado pela população. Às vezes há uma distância entre aquilo que é compreendido neste universo da cúpula do judiciário como algo absolutamente normal,
Então, assim, não, eu vou ali num jantar com os advogados das bancas, né, que atuam aqui no Supremo, que tem interesses aqui no Supremo. Ou eu vou num evento, né, nas Bahamas, patrocinado por empresas que têm interesses aqui, né, no STJ. Isso, para quem está do lado de fora, é uma coisa que é avilta, é uma coisa que choca, é uma coisa que sugere questionamentos. E muitas vezes quem tá dentro disso não percebe. Esses operadores do direito, e que aqui em Brasília isso é muito perceptível, eles convivem de uma maneira que me lembro que o Pondé uma vez me disse sobre o conforto estético, né? De frequentar os mesmos restaurantes caros, os mesmos hotéis de luxo, as mesmas férias no estrangeiro. Então, esse conforto estético, dessa redoma de poder e de segurança que é criada em função do poder que é exercido, em função dessas relações que são estabelecidas, isso vai desacoplando, distanciando o judiciário e a própria cúpula do poder político também do resto da sociedade. Quando a gente vê o discurso daquela procuradora que viralizou nas redes, falando que o seu salário de R$35 mil é pouco, e ainda bem que ela não depende desse dinheiro, que é um dinheiro que ela usa apenas para as vaidades dela, porque ela tem um marido que paga as contas da casa, e aí relata o passado dela como se fosse um passado de miséria, e na verdade está muito longe de ser, do pai que tinha uma caravan, né, e que descia com a caravan em ponto morto para economizar gasolina. Meu Deus, a caravan era um carro de luxo na ocasião. Poucos tinham. Então, assim, essa distância que vai se criando é que assusta. Por quê? Porque são esses operadores do direito que têm de lidar com as questões que mais afligem a população. E aí eu sou obrigado a concordar com o Joaquim Barbosa, que uma vez discutindo com o Gilmar Mendes, disse que ele precisava vivenciar as ruas, estar nas ruas, ir nos bares, né, conviver com a sociedade, que é algo que inclusive nem o Lula é capaz de fazer hoje. Então, no fundo, Brasília se tornou essa ilha que parece isolada no Atlântico, no Pacífico, bem lá no meio do mar, como se todo o resto nada importasse. Tá certo, para fechar